Boa tarde, meus filhinhos. Hoje, na aula do dia 23 de novembro de português, nós estaremos fazendo as páginas da 62 até 70, ok? Vamos lá? Vamos comigo? Na página 62, nós temos o texto A Máquina da Canabrava, na qual vocês vão ler o texto na 62 e na 63, para a gente responder as questões da 64. Peraí, deixa eu focar aqui para a gente achar. Questão 1. Quem é o narrador do texto? Justifique sua resposta transcrevendo um trecho do texto, ok? Releia um trecho do texto. Eu parei e olhei. Pasma a máquina velha. Elas davam uns pulinhos de alegria. Explique o significado da palavra em destaque no contexto em que ela foi empregada. Se precisar, procure um dicionário. A palavra é pasma. Vocês vão escrever o que ela significa nesse contexto da frase, tá bom? O que ela quer dizer. Com o que as crianças compraram a máquina que encontraram? Análise textual. Lê o texto. De acordo com as crianças, quais seriam as vantagens da máquina de escrever em relação ao computador? Quais eram as vantagens? Marque com um X a resposta correta. De acordo com a fala das crianças, quais eram as desvantagens da máquina de escrever em relação ao computador? Marque a opção correta. Como as crianças se sentiam enquanto contavam a sua descoberta às mães? A mãe, desculpa. O segundo narrador, como as crianças se moviam, demonstrando a forma como estavam se sentindo. Que ritmo esse estado de ânimo das crianças dá ao texto? Justifique sua resposta. Extraia do texto palavras ou expressões que foram usadas para demonstrar que a máquina de escrever escrevia e imprimia ao mesmo tempo. Que a máquina era legal demais. O que as crianças acharam, em resumo, da máquina de escrever? Quero que vocês copiem os termos que elas usavam. Essas palavras e essas expressões nos ajudam a perceber que a linguagem empregada no texto é o quê? Formal ou informal? E aqui vocês vão justificar a escolha de vocês. Observe a palavra em destaque no trecho a seguir. Vocês vão ler o trecho, mas sabemos que a palavra em destaque é plec, 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 ok? O que plec, plec, plec representa no trecho retirado do texto? Vocês vão ler para poder achar o que ela representa nesse contexto aqui, tá bom? Lembra-se das palavras que imitam sons e histórias em quadrinhos? Como é chamada a palavra utilizada para representar o som de um objeto ou de qualquer elemento da natureza? Agora explique o que deixou a mãe das crianças pasma. Vamos lá. Adjetivo e locução adjetiva. Gente, moleza. Também já vimos isso, não já vimos? Como a gente já sabe, os adjetivos são as palavras que expressam as características das pessoas, dos objetos, lugares, animais, sentimentos, não é? Elas expressam sentimento, dão qualidade aos substantivos. E a gente já sabe que eles podem variar em número, que é singular e plural, e gênero, que é masculino ou feminino. Agora, a gente vai estudar o grau do adjetivo, tá? Observem um exemplo extraído do texto A Máquina da Canabrava, em que o adjetivo velha foi usado para caracterizar o substantivo máquina. Eu parei e olhei. Pasma a máquina velha. Esse velha tá aqui, ó. Se o narrador quisesse intensificar a qualidade da máquina em relação aos outros seres, poderia dizer que a máquina era muito velha, extremamente velha, velhíssima. Se o narrador quisesse intensificar a qualidade da máquina em relação a um conjunto de seres, ele poderia dizer que a máquina era a mais velha.
ou menos velha. E se ele quisesse comparar com outros objetos, ele poderia dizer que ela era mais velha do que, tão velha quanto ou menos velha do que. Por exemplo, o telefone, né? E esses são os graus do adjetivo. Então, vamos lá. Leia esta frase. Minha filha estava animada. Animada é o adjetivo, certo? Complete as frases de acordo com o que você aprendeu sobre os graus dos adjetivos e com as orientações entre parênteses. Vocês vão completar utilizando essas orientações aqui, tá? Que a gente tem entre parênteses, ok? Vocês vão completar todas essas. Muito bem. Falando ainda de adjetivos, você já deve ter reparado que muitas vezes caracterizamos o substantivo usando mais de uma palavra, certo? Vamos lá. Máquina, de escrever, folha, de papel, teclado, de computador, pulinhos, de alegria. Complete as frases com o que você observou anteriormente. A expressão de escrever caracteriza o substantivo máquina. De papel, folha. De computador, teclado. De alegria, pulinhos, ok? Então, vamos lá. Essas expressões caracterizando substantivos e atuam como se fossem adjetivos, por esse motivo são chamados de locuções adjetivas. Vamos lá? E o que é uma locução adjetiva? É uma expressão formada por duas ou mais palavras que equivalem a um adjetivo. E a gente tem emprego de sufixos, tá? Que é es, esa, e essa. Oso e osa. Ok? Converse com o colega e procure descobrir uma regularidade em relação à ortografia dessas palavras. Vocês não vão conversar com o colega, vão apenas observar e vão escrever o que vocês observaram. Pode pedir ajuda de um adulto. 4. Agora complete o quadro a seguir de acordo com a regularidade que você e o colega observaram, no caso que você sozinho observou. Macio, adjetivo. Substantivo, maciez. Surdo, é usando esses sufixos aqui, tá? Que vocês vão completar aqui, ok? Esperto, esperteza, tá bom? É facinho. Vamos lá. Muito bem, agora complete a frase a seguir. Aí aqui vocês vão completar, tá? Com o que tá pedindo, com o que a gente já aprendeu, ok? Preste atenção agora em algumas regras para a formação dos adjetivos, ok? Complete o quadro com adjetivos pátrios no masculino ou no feminino. Por exemplo, português, masculino. Feminino, portuguesa. Feminino, holandesa. Masculino, holandês. Entenderam? Muito bem, agora complete a frase a seguir. As terminações, pontinho, 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 são usadas nas formações dos adjetivos pátrios, de acordo com o que vocês observaram aqui, tá? Complete o quadro formando adjetivos a partir dos substantivos. Então, eu tenho substantivo e eu quero que vocês completem com adjetivo. Bondade, bondoso ou bondosa. Mistério, misterioso ou misteriosa. Assim, tá? Complete a frase a seguir de acordo com as regras que você usou para preencher o quadro. O oso ou osa que a gente completou, não foi? Vamos para a folhinha. Observe as frases abaixo. Estou com saudade de você. Ok, beijo. Muito bom. Não são frases distintas. Nas expressões acima, a linguagem usada foi o quê? Formal ou informal? Complete as frases com a locução adjetiva. Veja o exemplo. Olho de gato é o mesmo que olho felino. Amor de mãe, vocês vão colocar amor materno. Entendeu? E vão completar. Quem não souber, podem pesquisar, tá? Grife a locução adjetiva que compõe este segmento abaixo e reescreva a frase substituindo a locução adjetiva pelo adjetivo correspondente. Uma boneca centenária da Alemanha. Tem uma locução adjetiva aqui. Vocês vão completar para que ela se torne um adjetivo correspondente. Ok? Beijo. Vamos tirar as fotos assim que vocês terminarem de fazer as atividades,
tá? E nós vamos também fazer a autocorreção lá no Tira Dúvidas. Estou aguardando vocês lá. Lembrando que estou anotando o nome de quem está participando e fazendo as atividades. Um beijo, fiquem com Deus, até daqui a pouco.